Olá, pessoal. Vamos concluir o tópico da aula 3, né? Agora é a nossa quarta aula. Nós estamos entrando agora na nossa quarta aula de contabilidade para finanças. Na aula anterior, nós terminamos a aula mostrando o demonstrativo de resultado do primeiro mês do empreendimento de Dora e o relatório, o demonstrativo de resultado do segundo mês. Ressaltamos que o demonstrativo de resultados é o relatório contábil ou relatório financeiro. Eu prefiro chamar de relatório financeiro. É o relatório financeiro para se apurar os lucros, né? Para se apurar o lucro, uma vez conhecido as vendas, os custos e as despesas, nós temos o lucro. Veja que eu estou falando vendas, custo e despesas. Existe uma diferença entre custo e despesa meramente do ponto de vista contábil. Mas muitos livros, a bibliografia, traz custos e despesas como sinônimos. Eu acredito que podem ser sinônimos. Agora, aqui no demonstrativo, né, os custos são aqueles, se referem ao valor dos bens vendidos, da prestação de serviço, do custo que se teve na aquisição daquele bem que foi vendido ou no custo que se teve na prestação do serviço. Os demais gastos administrativos, com salários, luz, água, telefone, fotocópia, seguros, né, assinaturas de periódicos, esses são os gastos que não se relacionam diretamente com o valor dos estoques. Então, a contabilidade divide esses gastos administrativos, gastos com marketing, com propaganda, publicidade, né? A contabilidade separa, chamando esses gastos de despesas, né? Esses gastos administrativos, gastos de vendas, chama de despesas. E o custo da venda, ou seja, o valor do estoque que foi vendido, não chama de despesa, mas pode até chamar de despesa, não tem problema. A contabilidade é que chama isso de custo. Os especialistas em finanças chamam tudo de custo ou despesa, tanto faz, e eu gosto dessa ótica de não ficar dando nomes específicos aos bois, a não ser quando você está estudando contabilidade especificamente. Mas se você está estudando finanças, fique tranquilo, as coisas funcionam com qualquer denominação. Mostramos também o balanço patrimonial, né? Do mês 1 e do mês 2, o ativo aqui, ó, mês 1, mês 2, passivo mês 1 e mês 2. O que nos interessa agora é uma análise disso aqui. Mas antes de partir para a análise, cabe a observação de que o demonstrativo de resultado, ó, do mês 2, esse lucro que veio dele, está aqui, ó, nos lucros acumulados. O lucro acumulado do mês 1 mais o lucro operacional do mês 2 me dá o lucro acumulado do mês 2. Vamos lá para a análise financeira. A primeira coisa que nos interessa agora é ver o capital circulante líquido. O que é o capital circulante líquido? É ativo circulante menos passivo circulante. Vamos voltar no nosso demonstrativo e ver o que é isso. Ativo circulante. Olha o que é ativo circulante. Vamos marcar aqui. Ativo circulante. São esses bens do ativo que a empresa pretende transformar em dinheiro a curto prazo, em no máximo 1 ano. Isso aqui, ativo circulante. Essa parte de baixo do ativo é chamada de ativo não circulante. A mesma coisa acontece aqui no passivo. Ó. No passivo você tem ativo circulante. São aquelas contas a pagar, aquelas dívidas que vencem em até 1 ano ou 12 meses. Então isso aqui é o passivo circulante. O restante é o passivo não circulante, incluindo aqui o patrimônio líquido, né? Você vai incluir tudo o patrimônio líquido. Mas num preciosismo,
você pode chamar isso aqui de passivo não circulante e isso aqui de patrimônio líquido. O importante nesse momento é a gente perceber que ativo circulante é isto aqui, caixa, contas a receber e estoques, e passivo circulante são as contas que vencem no período de 12 meses que nós temos aqui. As contas a pagar referentes às compras que Dora fez, compra de mercadoria para o estoque, para revender, e o financiamento de curto prazo, que são aquelas prestações da Kombi de R$1.000 que vencem nos próximos 12 meses. Ok? Veja, eu falei que o passivo circulante, né, são essas contas que vencem no próximo mês, e o passivo não circulante é o restante. E que, por preciosismo, você poderia considerar isso aqui passivo não circulante e o outro bloco como patrimônio líquido. Isso está certo do ponto de vista da gestão financeira, não tem importância. Mas se você vai trabalhar com contabilidade sob a luz da legislação, eu preciso mostrar para você uma ilustração para deixar isso bem claro. Do ponto de vista legal, do ponto de vista da lei, tá? Como é que a legislação brasileira divide isso? Supondo que isso aqui seja o nosso balanço patrimonial, você vai ter aqui o ativo circulante, que são aqueles bens e direitos realizáveis no curto prazo. E aqui o ativo não circulante, que são os bens e direitos realizáveis no longo prazo, aqueles que a empresa não tem intenção de se desfazer, né? Aqui você tem caixa, estoques, contas a receber. Aqui você tem os veículos, né? Que é um ativo que a empresa tem que não pretende vender. Isso do lado do ativo. Do lado do passivo, a legislação divide isso em 3 blocos. Passivo não circulante são aquelas contas a receber no curto prazo, contas a pagar no curto prazo, né? Curto prazo, dívidas de curto prazo. Tem também passivo não circulante, me desculpa, eu estou chamando isso aqui de passivo não circulante. Eu já estava olhando para o bloco de baixo. Este aqui é passivo circulante. Dívidas a pagar no curto prazo. O outro bloco é o passivo não circulante. Contas a pagar no longo prazo. E como você sabe, a nossa referência básica aqui é 12 meses. Ou 1 ano. Tá? O que vence dentro dos próximos 12 meses, a partir da data da preparação do balanço, as dívidas vão para o passivo circulante. E as dívidas que vencem depois, passivo não circulante. E o restante, aqui embaixo, outro grupo, é o patrimônio líquido, que é formado basicamente pelo capital social, o dinheiro que os sócios colocaram no negócio, e as reservas de lucros, aqueles lucros que vão se acumulando e que a empresa resolve guardar para reinvestir no negócio. Existem outras contas aqui, mas isso a gente vê depois. A legislação também chama a união de passivo circulante com passivo não circulante, chama esses dois de passivo, olha só, exigível. A legislação chama assim. Então essa é uma visão da legislação. Passivo exigível, ou seja, exigível por quê? Porque isso é dinheiro de terceiro, recurso de terceiro que foi colocado na empresa e tem data para você devolver esse dinheiro. É exigível porque tem uma data e um valor especificado para você devolver. O patrimônio líquido, muito embora a legislação não especifique que é um passivo não exigível, você poderia considerar por complemento um passivo não exigível, né? Mas vamos ficar com o que diz a legislação, chamar de patrimônio líquido. Por que você poderia considerar passivo não exigível? Porque não tem data de vencimento, né? Nem tem um valor específico quanto que a empresa vai devolver. Seria um passivo não exigível, mas eu friso, a legislação não se refere ao patrimônio líquido como passivo não exigível. Fica então com isso aqui, né, como sendo patrimônio líquido. Resumo, o ativo se divide em ativo circulante,
curto prazo, ativo não circulante, longo prazo, bens e direitos a serem realizados no curto prazo ou no longo prazo. O passivo. O passivo se divide em 3 grupos: passivo circulante, passivo não circulante e patrimônio líquido. Passivo circulante, dívidas de curto prazo. Passivo não circulante, dívidas de longo prazo. A união de passivo circulante e passivo não circulante forma o passivo exigível. E o patrimônio líquido é o recurso que pertence, em caso de dissolução da empresa, pertence aos proprietários. Espero que isso tenha ficado claro. Vamos voltar lá para a nossa análise, ok? Muito bem. Já vimos o balanço, vamos para a gestão financeira. Ativo circulante, capital circulante líquido, é a diferença entre ativo circulante e passivo não circulante. Então, simplesmente somamos isso aqui, né? Ativo circulante menos passivo circulante. Vamos ver como é que ficou isso. Ativo circulante no mês 1. É esse valor, 9.440. E o passivo circulante, 2.000. Subtraiu aquilo disso, ficou com 7.440. Passivo circulante no segundo... Capital circulante líquido no segundo mês ficou negativo, porque o ativo circulante é 16.000 e tanto, e o passivo circulante 21.000. Olha como o capital circulante líquido mudou. Mais tarde nós vamos entrar neste significado. O que quer dizer isso? Mas você já pode ter uma visão. Se o ativo circulante é maior do que o passivo circulante, o capital circulante líquido é maior do que 0. E o que é que significa isso? Que o dinheiro de curto prazo que a empresa tem a receber no curto prazo paga as dívidas de curto prazo. No caso do mês 2, isso não ocorre. O que a empresa tem para receber no curto prazo, dentro dos próximos 12 meses, não quita o que ela tem para pagar no curto prazo. Significa que ela vai ter que ir aos bancos, pegar capital de giro para se financiar. Eita, Dora, a coisa está ficando feia. Ok? E agora vamos para a liquidez, né? Nós já vimos isso, que a liquidez geral é o quociente entre o ativo circulante e o passivo circulante. Se o capital circulante líquido é a subtração entre os dois, a liquidez geral é a divisão. Olha só. A liquidez geral no mês 1 deu 4,72, a divisão desses dois valores. Uma baita liquidez, como nós vimos no mês passado. Agora, olha, para quanto caiu a liquidez? Para cada real de dívida, ela só tem 78 centavos para liquidar, ok? Liquidez. Velocidade e facilidade com a qual um ativo pode ser vendido sem perda de valor. Isso é o conceito de liquidez. Uma velocidade e a facilidade com a qual um ativo pode ser convertido em dinheiro sem perda de valor. Por isso que dinheiro em caixa tem liquidez total, já está convertido em dinheiro, ok? A capacidade de pagamento de Dora ficou muito comprometida com a compra da Kombi. Ela tem 12 mil reais a vencer no curto prazo. Ela precisa girar rapidamente seu estoque, comprar, vender, para não ficar dependente de bancos. É isso que ela precisa fazer numa primeira análise. A liquidez seca, né, é a mesma liquidez geral, só que você considera apenas o caixa. Não é a mesma liquidez geral. É a mesma ideia da liquidez geral, passivo circulante no denominador, e no numerador apenas o caixa ou aquilo que pode ser convertido em caixa de agora, né? Então vamos ver. O caixa no mês 1, 4.000, o passivo circulante no mês 1, 2.000, deu uma liquidez muito boa. Mas no mês 2, a Dora está a perigo. De cada real de dívida dela de curto prazo, ela tem 7 centavos em caixa, em dinheiro, para liquidar isso. A situação não está boa. Veja só. Se ativo circulante maior do que passivo circulante, o capital circulante líquido é maior do que 0. O dinheiro de curto prazo paga as dívidas. Essa mesma ideia aqui serve para, se o caixa é maior do que o passivo circulante, você teria
uma liquidez, né? Você teria uma liquidez positiva, uma liquidez maior do que 1, né? Que é a liquidez, uma liquidez boa, você poder ter dinheiro em caixa para pagar. Neste caso aqui, Dora está com uma liquidez seca comprometida, ok? Endividamento. O endividamento, nós já estamos trabalhando capital de terceiros dividido por capital próprio, né? Capital de terceiros. Vamos ver aqui. No mês 2 é o que interessa. No mês 1 a gente já tinha calculado 0,27. No mês 1, o capital de terceiro de Dora deu 17.040 por causa daqueles 12 mil do financiamento do veículo, né? Por causa do financiamento do veículo. E o capital próprio, 9.960. Então, estamos vendo a liquidez seca. Eu fui fazer uma correção que achei muito estranho, né? O endividamento, 17.440, estava 17 e pouco. Não é 17, é 26 mil capital de terceiros. 26 mil capital de terceiro. Quer ver? Vamos dar uma olhada nisso aqui, ó. 26 mil deu veja só, deu 16 mil, deu 26 mil de capital de terceiro no mês 2. 26 mil. 9 com 12, 21 e 5, 26. É isso aqui. Capital de terceiros dividido por capital próprio, 9.960. Então vamos calcular o endividamento, o índice de endividamento, que é isso, né? Capital de terceiros dividido por capital próprio. Vamos lá para o cálculo do índice de endividamento. Então, liquidez seca, o que nos interessa é isto aqui, endividamento. Tá? Este valor é que está errado. Isso aqui é que a gente precisa corrigir para 26 mil, ok? Vamos corrigir ao vivo isso aqui, ó. Vamos corrigir ao vivo. 26 mil. Aqui é 26 mil. Então, vamos colocar o 26 mil, que vai dar um endividamento de 2,61. 2,61. Tá aí ele. Olha como a situação de Dora se comprometeu enormemente. Vou aumentar para ficar melhor. A situação de Dora não está legal da empresa. O endividamento dela está gritante. De cada real que ela colocou no negócio, os fornecedores, os financiadores colocaram R$ 2,61. Então, a empresa está nas mãos de terceiros. Se ela não girar esse ativo para gerar caixa, ela vai ter problema. O endividamento demonstra o nível de alavancagem da empresa em relação aos recursos próprios. A empresa de Dora está alavancada em excesso. O que significa isso? Que tem muito dinheiro dos outros dentro da empresa dela financiando as suas operações. Qual a saída dela? Girar o ativo, vender e vender. É isso aí. Vamos continuar com a nossa análise financeira, ok? Vamos lá. O retorno do investimento. Aqui cabe uma pergunta. Está valendo a pena Dora colocar o dinheiro nessa empresa? Ou seria melhor se ela tivesse colocado isso no mercado financeiro? O retorno do investimento, que você calcula através desse índice ROI, retorno sobre o dinheiro do dono. ROI quer dizer retorno sobre o dinheiro do dono. Ou simplesmente retorno sobre o patrimônio líquido. Return on equity. Tá? No meu inglês, return on equity. E na tradução, retorno sobre o patrimônio líquido. Tá? É o lucro que Dora obteve dividido pelo patrimônio líquido da empresa. Olha aqui como é que se faz essa conta. Lucro da empresa no mês 1, tá aqui o lucro, dividido pelo patrimônio.
significa que Dora obteve um lucro de 68%. Vale muito a pena Dora deixar esse dinheiro na empresa. Vale muito a pena. Ela está tendo um retorno de 68%. Veja, não é caixa, não é dinheiro, é lucro. Lembre-se que nesse lucro estão... Esse lucro não quer dizer caixa direto. Estão aqui as vendas a prazo. Ok? No mês 2, o lucro dela, o retorno dela caiu consideravelmente para 25%. Tá bom isso aqui? Tá bom, com certeza. Num ambiente desse em que a taxa de juros do mercado está acima de 14%, no atual momento, outubro de 2015, ela está ganhando 10% acima da taxa de juros do governo, a taxa básica, a taxa Selic. Então, mesmo tendo uma redução enorme nos negócios, está valendo a pena Dora manter o dinheiro no negócio, ok? O ROI, retorno sobre patrimônio líquido, é uma medida de eficiência. Ela mede a rentabilidade dos recursos fornecidos pelos proprietários. 68% no mês 1, 25% no mês 2. Dá-lhe, Dora, continua no negócio. E o outro, retorno do investimento, outra maneira, né? Você tem aqui em cima retorno sobre o patrimônio, retorno sobre o capital investido, né? E aqui você tem o retorno sobre o ativo, sobre as compras que a empresa fez para poder girar e obter lucro. ROI, Return on Investment, né? Retorno sobre o investimento. Ali é retorno sobre patrimônio, retorno sobre investimento. Eu estou chamando tudo num primeiro momento de retorno sobre o investimento, tá? Mas esse aqui é o retorno sobre o patrimônio líquido e este é o retorno sobre o ativo. Vamos pegar aqui, ó, a diferença, né, disso aqui, ó. O retorno sobre o patrimônio líquido é o quê? Você tem aqui o balanço patrimonial da empresa, está aqui o patrimônio líquido. E você tem o demonstrativo de resultado, balanço patrimonial, demonstrativo de resultado. Aqui na última linha, você vai ter o lucro, está aqui. Então, o lucro dividido pelo patrimônio líquido, lucro daquele período dividido pelo patrimônio líquido, vai te dar o ROI. É uma medida de eficiência do dinheiro que ele foi, do dinheiro do proprietário, do dinheiro que o proprietário colocou no negócio. É o lucro dividido pelo patrimônio líquido. Já o ROI, Return on Investment, o ROI, é a mesma coisa em cima. É o lucro dividido pelo ativo total, que é isso aqui, ó, ativo total. Esse ativo gerou que retorno para a empresa, né? Esse ativo girou e que retorno ele trouxe? Nós temos aqui que o retorno no mês 1 foi 53%, no mês 2 foi 7%, o ROI. O ROI aqui, 53% e 7% no mês 2. 53% e 7% no mês 1 e no mês 2, ok? Houve uma queda acentuada no retorno. Mesmo assim, ainda está bom esse retorno, tá? A alavancagem, ou seja, o endividamento de Dora é o que preocupa, né? A alavancagem dela é o que está preocupando. Ela está muito endividada, vai ter que trabalhar bastante para poder manter o negócio ativo, um negócio firme, ok? Então, vamos continuar vendo outro retorno sobre o ativo, vendo o giro do estoque. O que nós temos falado aqui, que Dora precisa girar o seu estoque,
em alta velocidade para enfrentar aquela alavancagem e poder se manter no negócio, né? O giro do estoque é o custo das vendas dividido pelo estoque final, tá? Custo das vendas, quanto que ela pagou pelo que ela vendeu, dividido pelo estoque final. Veja isso aqui. O custo das vendas no mês 1, 3.960. O estoque final, 440. Deu um giro, né? Ficou um giro de 9. Deu um giro de 9. Né? O que significa isso? Que durante o mês 1, ela girou esse estoque 440 9 vezes. Ela estaria renovando o seu estoque de 440 a cada 3 dias e mais um pouco. Então, um excelente giro, ok? Mas olha o que aconteceu no mês 2. O que ela vendeu, né? O custo do que ela vendeu dividido pelo estoque final deu um giro de metade, de meio, né? De 0,5 vezes no período. Então, para girar o seu estoque, tá? Ela precisaria de 60 dias para girar cada vez o seu estoque. Ela precisaria de praticamente 2 meses para girar o estoque dela, tá? Tá muito baixo. Ela está vendendo pouco em relação ao estoque que ficou. Aqui ela estava vendendo muito em relação ao estoque que finalizou com ela, tá? Então, é preocupante o giro do estoque. Dora vai ter que correr atrás. Esse indicador anda muito de pé junto com o índice de endividamento, tá? Ela precisa aumentar suas vendas rapidamente, ok? Para poder melhorar esse giro. Aqui foi muito bom e aqui muito ruim, ok? Giro do estoque indica quantas vezes o estoque é renovado no período. E agora vamos para o ponto final, que é a gestão de riscos. Quais os riscos que Dora está correndo? Tá? Uma área muito importante que os empresários deveriam levar em consideração. A gestão de riscos a gente faz através da pergunta e se? Né? E se? Então você, empresário, vai começar a se questionar. Eu coloquei aqui algumas questões que podem lhe dar uma luz no encaminhamento da sua gestão de riscos. Por exemplo, e se as vendas caírem? A gente já viu que as vendas de Dora caíram no segundo mês em relação ao primeiro. Tá? Nós estamos vivendo esse momento de crise de crédito, desemprego no país. Ressalto que estamos em outubro de 2015. Estamos vivendo uma grave crise econômica e já temos notícia de que algumas lojas de varejo estão fechando, né? As lojas Marisa já estão fechando, a empresa, né, das lojas Marisa está fechando algumas lojas. Por que eles estão fechando? Porque as vendas estão caindo, né? Existe um custo fixo muito elevado para se manter uma loja dessas, né? Então, por isso que a Marisa começou a fechar e outras empresas estão fechando. Você vê muitos pontos por aí disponíveis para aluguéis. E quando começa a sobrar pontos disponíveis para aluguel, o que cai? O preço cai de um modo geral. O preço do aluguel e o preço de venda. Então vem uma crise em imóveis. Vem mais desemprego porque tem imóvel sobrando no mercado, né? Tem imóvel sobrando no mercado. E, portanto, não se precisa construir não se precisa construir imóveis novos. E aí o pessoal da construção civil enfrenta o desemprego. Portanto, e se as vendas caírem? Primeira pergunta, por que caiu? Né? Por que caiu? Uma saturação? Já tem muita loja, já tem muita gente vendendo confecção, né? O mercado saturou, a concorrência está acirrada, né? O produto vindo da China com preço lá para baixo, né? E você com mercadoria nacional, você ralando um coco tremendo para fazer seu negócio crescer e de repente essa enxurrada de produtos importados de qualidades detestáveis, né?
Mas o quê? As pessoas querem preço, né? O seu preço está muito elevado? Tem que rever isso, principalmente diante dessa concorrência com essa porcaria que vem da China. Tá? Houve queda no poder aquisitivo? Claro que essa é uma questão importante. Se existe desemprego, existe queda no poder aquisitivo. A massa salarial em circulação é muito pequena, ok? Outra coisa, quais as consequências, se as vendas caírem, quais as consequências? Você vai começar a pagar os credores, atrasar o pagamento dos credores, que vai gerar mais juro. Você já não está vendendo, já está atrasando isso aqui, ainda está incorrendo em juro. Isso leva você a perder crédito, os bancos não vão te dar dinheiro. Vai haver perda de mercado, você não tem crédito para comprar, não tem mercadoria para vender. Né? Você começa a perder, a tua concorrência começa a invadir tua área. Portanto, menos venda e mais atraso no pagamento de clientes, e aí vem o círculo vicioso negativo. Se é vicioso, deve ser sempre negativo, sei não, hein? A outra, como reverter isso? Ou amenizar todo esse problema gerado pela queda das vendas? Fazer promoções, fazer propaganda, utilizar outros canais de venda, aquelas sacoleiras, a Dora vai pegar sacoleiras, vai abrir pontos para vender, alugar quiosques, se dirigir a feiras regionais, né? Então, ela precisaria ver outras maneiras de vender. Seria bom ela fazer isso? Ou baixar o preço, ou uma combinação disso tudo, dar mais prazos, invadir outros mercados, buscar outros pontos, né? Ela vende muito em determinadas cidades. E que tal buscar outras cidades? Um conjunto disso tudo, um planejamento, que é o que falta, que é o que leva as empresas para o buraco, falta de planejamento, falta de preparar aquele balanço patrimonial demonstrativo de resultado, outros relatórios financeiros, fazer uma análise de gestão de riscos, tá? E se a Kombi dela quebrar? Tá vendo? As vendas estão caindo, a Kombi quebrou, vai gastar dinheiro com a Kombi, tá certo? Para consertar essa Kombi e a coisa piora mais ainda. Eu vou parar de falar da coitada da Kombi dela. E se roubarem a mercadoria? Ela não tem seguro. Não fez seguro. Se roubarem a mercadoria, aqui no Brasil isso não acontece, né? Ora, o antro da roubalheira de caminhões aí com carga e tudo. Você vê os bandidos assaltando 1001 locais aí para roubar a mercadoria, não é? Então corre-se um risco muito grande. No caso de Dora, que mora em bairro de subúrbio, ela também corre esse risco de ser assaltada, levar o dinheiro, levar a Kombi, levar a mercadoria. Como ser empreendedor numa situação dessa, num país desse, que dificulta tanto o empreendedorismo e ainda tem a bandidagem aí para levar Dora para o buraco, para arrancar os cabelos e chorar, né? Como lidar com tudo isso? É a área da gestão de riscos, ok? Ficamos por aqui, terminamos este bloco de aulas e em breve nos veremos novamente para avançar esses conceitos contábeis, a fim de que você se prepare para fazer análises financeiras e análise de risco. Até lá, tchau, um abraço, entra lá no canal, curte isso aqui, espalha isso aqui, porque por enquanto é de graça.